Edir Viegas trazendo um assunto importantíssimo para a gente poder ficar de olho e, inclusive, que tem impactado aí na prática do dia a dia, especialmente de quem está realizando viagens de ônibus dentro do estado, de um município para o outro. Um bom dia, Edir. Tem uma taxa aí que está embutida no valor do serviço prestado, mas de quem solicita o serviço pela internet? Que história é essa? Conta os detalhes. Bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia a todos. É isso aí. Bom, você já deve fazer compras pela internet há algum tempo, né? E qual é o objetivo de a gente procurar a internet? Os preços, né, que são bem menores. Mais atrativos, né? Exatamente. Né? Essa é uma regra de mercado. Okay. Inclusive, quem tem a loja física está optando sempre pelo e-commerce, porque tem mais condições de vender, de ter preço competitivo. Mas essa regra, Karina, ao que parece, na prática não se aplica às empresas de transporte coletivo intermunicipais, né? Essas que fazem o transporte aí de cidade a cidade. E o tema veio à baila, né, na Assembleia Legislativa ontem, né? O que causa estranheza? Um serviço que, pela lógica do mercado, deveria ser diferenciado para quem compra pela internet, no final fica mais caro quando você compra a passagem nessa modalidade. A gente entende, isso é uma lógica, né? Pela lógica, que você ir até o guichê da companhia, na estação rodoviária, você teria que pagar mais, porque lá o empresário está investindo em colaborador, alimentação, o vale transporte para esse trabalhador ir até o seu local, né, onde ele exerce as suas atividades, né, e então o custo seria maior. Mas é o contrário. Se eu for até o guichê, eu vou pagar menos do que se eu optar pela compra na comodidade da minha casa, do meu local de trabalho. E essa situação veio à baila ontem na Assembleia Legislativa, provocada pelo deputado estadual Paulo Duarte, né, que trouxe um requerimento cobrando das empresas de transporte coletivo intermunicipal o porquê da cobrança dessa taxa. Qual é a legislação, qual é a norma na qual elas se baseiam para fazer essa cobrança? E qual é a explicação para essa cobrança adicional? Olha, chega a ser surreal. A gente levantou pelo site da companhia, no caso aqui pegamos a Aviação Andorinha, né, que explora uma das mais rentáveis linhas do estado, que é Campo Grande, Corumbá, Campo Grande, né? Pegamos como exemplo. Por exemplo, vamos lá, só para você ter ideia de valores, né? O ônibus convencional a passagem custa R$ 179,94. Com a taxa de serviços, é acrescido mais R$ 32,38. Ou seja, a passagem de 179,94 sobe para R$ 212,32. Aumento aí de 18%. Tá? E quando a pessoa opta pelo ônibus leito, né, que é muito mais confortável, aquela história toda, a passagem de 267,04 salta para 315,10, um acréscimo aí de R$ 48,06, também 18% em cima da passagem. E a explicação que você perguntou, Karina, quando você vai fazer o pagamento, aparece um pontinho de exclamação para você clicar e saber a justificativa. Vamos lá, vamos a ela. Abre aspas. Essa taxa é referente à tecnologia, segurança e suporte que oferecemos para a compra de sua passagem de ônibus online. Fecha aspas. Né? O que chama atenção aí, Karina? O mesmo serviço, ele tem preços diferenciados de acordo com o valor da passagem. E pode? Não pode de maneira alguma. Isso é totalmente ilegal, é abusivo. Ora, se eu tenho um custo para dar 3 cliques no computador, custa R$50 3 cliques, na outra custa R$30 para dar 3 cliques. Né? Então, você vê que a coisa é descarada, né? E as pessoas perguntam, mas é muito pouco, a gente não percebe. Não é pouco não, 18% é significativo. O ônibus leito aí dá uma diferença de R$50. Exato, e não há como você questionar. Quando você compra pela internet, ou você clica pagar ou não compra. Não existe a opção de, não, eu não vou pagar essa taxa. Já não é o caso aí quando você vai no guichê, que você não paga essa taxa de serviço, você paga a taxa de embarque apenas, que isso é um valor estipulado pelo município nas estações rodoviárias, e também o seguro, que é opcional.
né? E como se trata de uma concessão pública, tá? Deve seguir as mesmas regras do serviço público, que só pode fazer o que está estabelecido em lei, né? Então eu não posso fazer nada se não tiver uma norma, uma legislação, né? E agora, é ilegal isso? Essa lei, se existir, ou essa norma? Olha, mesmo que elas existam, vão falar, não, eu estou dentro da legalidade, entre aspas, porque de cara a gente percebe que essa atitude fere o Código de Defesa do Consumidor. Como disse o deputado Paulo Duarte, é o famoso vai que cola, né? Então, vou cobrando, sem ninguém falar nada. Entendi. Exato. Agora, o que a gente questiona? Para onde vai esse dinheiro? É para o pessoal de TI das empresas? Investimento em tecnologia. Em tecnologia? E se isso vai, ela entra como lucro ou entra como despesa? Esses valores que entram na conta das empresas são levados em consideração quando elas requerem ao poder público reajuste tarifário? Quando pede aumento da passagem? Então são várias questões que estão aí em voga, em aberto para serem respondidas. No caso, as empresas locais terão um prazo aí para responder, me parece que de 30 dias, né? Mas tem uma notícia boa nisso tudo, viu, Karina? É mesmo? No final, sempre a gente tira lições dessas situações. A notícia boa é que a provocação dessa discussão traz à baila a possibilidade de ser extinta essa taxa. Porque se ela é ilegal, se ela é abusiva, né, tem que ser o caminho à extinção, não existe outro caminho, né? E fica aí uma questão para ser pensada. Se é ilegal, como é que a gente faz para ressarcir os consumidores que já pagaram essa famigerada taxa de serviço, né? Nesse sentido, cabe algum acionamento através de os órgãos de defesa do consumidor? Sim, o próprio PROCON, que me parece desconhecia essa situação, eu também desconhecia. Quem usa o transporte intermunicipal, interestadual, não sabemos se no interestadual isso ocorre também, né? Tem ciência disso, mas quem não usa, eu há anos não viajo de ônibus, né? Então não saberia nem da existência dessa taxa. Agora que o assunto veio à baila, é bastante provável que, além do PROCON, também o Ministério Público Estadual seja acionado, a Promotoria de Defesa do Consumidor. E é o mínimo que se espera, né? Porque, de cara, é flagrante a ilegalidade. Eu não posso cobrar valores diferenciados pelo mesmo serviço. Eu dou 3 cliques aqui, 3 cliques ali. Só que esses 3 cliques me custam R$50, o outro custa 30. Né? Veja que é um absurdo. É uma questão didática, qualquer pessoa vai entender. Não precisa nem ser expert em direito para entender que é uma situação surreal, para dizer o mínimo. Edir Viegas, muito obrigada a você, viu? Eu que agradeço, Karina, e bom final de semana a todos e até terça da semana que vem. Até a próxima terça-feira. A gente vai fazer um intervalo e volta já.